E se Cthulhu não fosse o único deus cósmico? E se o universo fosse governado por um panteão de entidades antigas, cada uma dominando seu próprio sistema solar e mantendo segredos que a humanidade jamais poderia imaginar? E aí, meus manos, aqui é o HP, e hoje eu trago um mergulho profundo no desconhecido. Vamos explorar um universo muito além do que você imagina. Os deuses regionais, onde Cthulhu é só a ponta do iceberg. Se você curte mistérios que desafiam a razão, já deixa seu like e se inscreva no canal e ativa o sino para não perder nenhuma revelação. Desde a antiguidade, a humanidade construiu mitos para explicar o inexplicável. O panteão dos deuses da Terra é vasto, mas e se eles forem apenas parte de algo muito maior? Os escritos de Lovecraft revelam uma visão aterradora. Seres cósmicos imensos, indiferentes à vida humana, que governam o universo em diferentes escalas. Mas Lovecraft não está sozinho. Mitologias sumérias, cabalísticas e gnósticas apontam para uma hierarquia de divindades, seres que dominam seus próprios domínios, sejam planetas, sistemas solares ou até dimensões inteiras. Hoje vamos juntar essas peças para entender o que está escondido no panteão esquecido do cosmos. Vamos começar entendendo o que são esses deuses regionais. Diferentes da ideia tradicional de um deus único e absoluto que governa tudo, esses seres são entidades que controlam áreas específicas do cosmos, como planetas, sistemas solares ou dimensões limitadas. Historicamente, muitas culturas espalhadas pelo mundo já fizeram registros que sugerem essa divisão territorial entre divindades. Por exemplo, na mitologia suméria, temos os Anunnaki, um grupo de deuses que, segundo os relatos antigos, tinham domínio sobre planetas específicos e controlavam aspectos naturais e sociais da Terra. Os Anunnaki são frequentemente descritos como os senhores do céu e da terra, mas não como criadores absolutos, e sim como administradores com agendas próprias. No panteão greco-romano, também encontramos essa ideia. Cada deus ou deusa dominava um aspecto da vida ou do mundo. Poseidon era o senhor dos mares, Hade dos mortos e do submundo, Zeus do céu e do trovão. Nenhum deles dominava o universo inteiro. Eram poderes locais, com conflitos e alianças entre si, o que revela um sistema de divindades regionais coexistindo e disputando influência. Quando avançamos para o gnosticismo, um movimento religioso e filosófico dos primeiros séculos da era cristã, a noção de entidades regionais ganha ainda mais peso. Os arcontes são descritos como seres cósmicos responsáveis por governar o mundo material e impedir a alma humana de alcançar o conhecimento supremo. Eles são limitados, não onipotentes e muitas vezes antagonistas ao Deus Supremo, do Espírito. Isso reforça a ideia de que existem múltiplas camadas e níveis de divindades com diferentes graus de poder e agendas próprias que influenciam o cosmos e a humanidade. Em resumo, esses deuses regionais não são forças absolutas, mas sim entidades com domínios delimitados, poderes específicos e motivações próprias, às vezes conflitantes, às vezes cooperativas, compondo um quadro complexo do universo espiritual e cósmico. Para entender esses deuses regionais cósmicos, não podemos deixar de falar sobre o universo criado por H.P. Lovecraft, o mestre do horror cósmico, que também foi o insight para eu fazer esse vídeo.
Lovecraft não criou só histórias de monstros, ele apresentou uma visão do cosmos onde o ser humano é absolutamente insignificante diante de forças antigas, incompreensíveis e indiferentes. Essa sensação de medo vem da percepção de que há muito mais no universo do que nossa mente pode entender, e que essas entidades não têm qualquer consideração por nós. Entre essas entidades, a mais icônica é Cthulhu, descrito como uma criatura gigantesca com aspecto de polvo, asas monstruosas e uma presença aterradora. Cthulhu está adormecido na cidade submersa de Erlier, esperando o momento certo para despertar e trazer caos à Terra. Mas Cthulhu não é apenas um monstro. Ele simboliza o desconhecido, o abismo entre a realidade humana e as forças do cosmos, que escapam totalmente à nossa compreensão. Ele representa o medo primordial de que somos pequenos e frágeis diante de um universo vazio e vasto, governado por seres cujas intenções não são humanas e que podem simplesmente apagar nossa existência sem esforço. Além de Cthulhu, o panteão Lovecraftiano é povoado por outras entidades igualmente aterradoras e poderosas, cada uma com sua própria função e nível de poder. Nyarlathotep, o caos rastejante, é diferente das outras entidades, pois age diretamente no plano humano, frequentemente assumindo múltiplas formas e manipulando mentes para espalhar loucura e destruição. Azathoth, conhecido como o Deus Cego e Insensível, é uma entidade caótica no centro do universo, uma força primordial de destruição que se move ao som de tambores cósmicos, totalmente inconsciente, uma espécie de núcleo cósmico de caos absoluto. Yog-Sothoth é descrito como a soma de todas as coisas, o guardião das portas do tempo e espaço, uma entidade que transcende a linearidade do universo e representa o conhecimento proibido que pode levar à loucura. Todas essas entidades não são deuses no sentido tradicional, mas forças cósmicas que atuam em escalas e dimensões que ultrapassam a realidade. São presenças que desconstroem a noção da ordem, humanidade e lógica, reforçando a ideia de que o universo é governado por forças que nada devem a nós e que nossa existência é, em última análise, efêmera e vulnerável. Esse universo é um espelho sombrio do que discutimos antes. Os deuses regionais cósmicos de mitologias antigas, mas vistos sob uma lente de horror, insignificância e caos absoluto. Agora que entendemos o universo Lovecraftiano, é hora de expandir nosso olhar para outros panteões esquecidos, onde esses deuses regionais aparecem em outras culturas e tradições, indo além do horror e da ficção. Primeiro, vamos falar dos Anunnaki, deuses da antiga Suméria. Os textos sumérios, alguns dos registros mais antigos da humanidade, descrevem os Anunnaki como seres poderosos que vieram do céu para governar a Terra. Hoje, muitos teóricos modernos associam esses deuses a uma possível raça extraterrestre que teria chegado para moldar a civilização humana, interferindo no desenvolvimento. Eles seriam senhores de planetas e sistemas solares, cada um com sua jurisdição. Não deuses absolutos, mas verdadeiros governantes regionais, com agendas próprias, às vezes benevolentes, às vezes tirânicas. Seguindo essa linha, temos os arcontes do gnosticismo, uma tradição espiritual que apresenta o mundo material como uma prisão governada por esses seres. Os arcontes são vistos como entidades que controlam as forças físicas e mentais, impedindo que a alma humana alcance a verdadeira iluminação espiritual. Eles são, portanto, controladores do mundo material, responsáveis por sua limitação e sofrimento. Na visão gnóstica, esses arcontes não são deuses benevolentes, mas obstáculos cósmicos, guardiões regionais que limitam o acesso ao divino verdadeiro.
Outro ponto interessante são as entidades cabalísticas, especialmente as Sefirá da Árvore da Vida. Embora não sejam deuses no sentido tradicional, essas emanações representam aspectos e forças divinas que operam em níveis espirituais diferentes. Algumas interpretações sugerem que elas podem ser vistas como deuses regionais espirituais, cada uma com sua função, domínio e influência no universo metafísico. Essa hierarquia espiritual demonstra como diferentes culturas estruturaram o cosmos em níveis e regiões governadas por forças específicas. Agora, conectando tudo isso, temos a teoria dos antigos astronautas, que propõe que muitos dos deuses das mitologias antigas seriam, na verdade, seres extraterrestres com tecnologia e poderes além do nosso entendimento. Eles seriam esses deuses regionais cósmicos que não estão limitados à Terra, mas atuam em diferentes partes do cosmos, cada um com sua área de domínio e controle. Chegamos a uma das partes mais perturbadoras desse quebra-cabeça. Por que todo esse panteão cósmico, com seus deuses regionais e entidades poderosas, está tão escondido do público em geral? A resposta mais provável é que o controle da humanidade se mantém pela ignorância. Se soubéssemos que não somos o centro do universo espiritual, que há dezenas, talvez centenas de seres cósmicos com agendas próprias, governando sistemas solares, manipulando realidades, isso quebraria completamente nossa visão de mundo e, principalmente, nossa estrutura social. Desde os primórdios, religiões e cultos foram usados como ferramentas para manipular o conhecimento espiritual. Eles funcionam como filtros, selecionando quais verdades são reveladas e quais são ocultadas. Em muitos casos, essas instituições religiosas consolidaram o poder, afirmando que existe um único Deus absoluto e relegando os outros seres a demônios, espíritos menores ou até meras mitologias. Essa simplificação ajuda a manter o controle, evitando que o público questione quem realmente está por trás das cortinas do poder cósmico. Além disso, o impacto psicológico de se confrontar com essa verdade é enorme. Aceitar que somos apenas um ponto minúsculo, vigiado e manipulado por seres poderosos espalhados pelo universo, destrói a ideia de centralidade humana e pode gerar um profundo sentimento de desamparo, algo que a maioria dos sistemas de poder quer evitar, pois isso poderia levar a revoltas, revoluções espirituais e sociais. Ou seja, esconder esse conhecimento serve para manter a humanidade na ignorância, confortável, presa em uma narrativa simplificada e longe da verdadeira natureza do cosmos e de quem realmente o governa. Por isso, esse vídeo abre essa porta para que você possa olhar além da fachada e entender que o universo é muito mais complexo e perturbador do que foi vendido para você. Depois de entender por que o panteão cósmico está escondido, vamos refletir sobre o que isso realmente significa para a nossa existência. Se aceitarmos que não existe apenas um Deus absoluto, Javé, o Deus da Terra, mas sim uma multiplicidade de entidades cósmicas, cada uma governando seus próprios domínios, a narrativa monoteísta tradicional que nos foi apresentada desde a infância começa a desmoronar. Isso traz uma série de implicações profundas. Primeiro, questiona o modelo único e centralizador de poder espiritual e político que molda nossa cultura e sociedade. Segundo, abre espaço para a possibilidade real de que essas entidades ainda estejam ativas, influenciando e interferindo diretamente no nosso mundo, no nosso sistema solar e nas nossas vidas. Se assim for, nossas ações, nossas guerras, até nossas crises podem ser reflexos de um jogo cósmico muito maior do que imaginamos. Imagine só
o universo como um vasto tabuleiro onde esses deuses regionais movem peças e nós, humanos, não passamos de meros peões, manipulados para atender a interesses que nem sequer compreendemos. Essa ideia é assustadora, porque coloca nossa existência em uma posição de absoluta vulnerabilidade e insignificância diante desses poderes. Mas também é libertadora, porque nos convida a questionar, a buscar além das histórias que nos foram contadas, a despertar para a complexidade e a profundidade dos cosmos. Por fim, deixo essa reflexão com você. E se, afinal, toda a nossa realidade for apenas um jogo cósmico? Um palco onde múltiplas forças invisíveis lutam por domínio. E nós somos as peças usadas para essa disputa. Se você curtiu esse mergulho no panteão esquecido do cosmos, já deixe seu like, compartilhe com quem gosta desse tipo de coisa e comente aqui embaixo qual deus regional, digamos assim, mais te assusta. E se quiser ver mais conteúdos assim, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nada. E pense comigo. Se a gente não consegue nem sentir o cheiro de uma cor, como é que poderíamos entender deuses, ou até mesmo o Deus verdadeiro, a consciência suprema que ultrapassa tudo que imaginamos? Até uma próxima vez.